Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao meu estudo de arte, começando mais uma live, nossa live de quinta-feira. Sejam bem-vindos ao meu estudo de arte. Mais um passo a passo de desenho. Começando nossa live de quinta-feira. Esperando o pessoal entrar um pouquinho. Olá, Ellen, Derli, Alice, boa noite. Hoje nós vamos falar vou mostrar um passo a passo do desenho de uma cabeça humana e suas proporções. Nós já mostrei o passo a passo do desenho da boca, desenho do olho, desenho do nariz. Na semana passada eu fiz uma live mostrando o passo a passo do desenho de uma orelha. E hoje nós vamos mostrar o passo a passo do desenho de uma cabeça humana e suas proporções. Quer dizer, como colocar como colocar todos esses detalhes que eu mostrei já, o passo a passo de cada uma parte dessa cabeça. Vamos ver como é que se encaixa na cabeça e com as suas proporções corretas. Adriana, olá. Alice. Pessoal entrando. Beth Moraes, olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao estudo de arte. Um tempinho, pessoal entrando. Começando nossa live de quinta-feira. Essas lives que eu tenho feito, eu tenho a intenção de descomplicar o desenho, né? É mostrar para vocês como é possível, mesmo que você esteja começando do zero, como é possível desenhar de forma correta, de forma competente, mesmo partindo do zero, mesmo que você não tenha nenhuma experiência, com esse passo a passo você vai conseguir desenhar. O objetivo dessas lives de quinta-feira é isso, descomplicar o desenho. Marta, Margarete, olá, sejam bem-vindas. Pessoal entrando. Dedé Santos, Silvinha, tudo bem? Bem-vindas. Quem está entrando agora, eu estava dizendo que o objetivo dessas lives é descomplicar o desenho. Hoje vou mostrar um passo a passo do desenho de uma cabeça humana e suas proporções. Bebel, tudo bom, Isabel? Assistindo. Seja bem-vinda. Olá. Antes de eu já direcionar a câmera para a prancheta e a gente começar o nosso passo a passo, eu vou deixar uma pergunta, né? Quantas vezes você já disse que não sabe desenhar? Quantas vezes? Se diz, eu acho que é hora de começar a pensar diferente. Eu estou deixando essa pergunta. Quantas vezes você disse que não sabe desenhar? É hora de pensar diferente. Com o passo a passo que eu vou mostrar, vocês vão ver que é possível desenhar, mesmo partindo do zero. Com essa pergunta eu quero mostrar que
mostrar para vocês que vocês não devem fazer de vocês mesmos uma barreira, a maior barreira para os seus desenhos. Tá? Não faça de você mesmo a maior barreira para os seus desenhos. E para se livrar dessa barreira, a melhor maneira é relaxar, né? E à medida que você for relaxando, você vai deixar de se preocupar com o modo como você está desenhando e passar a perceber melhor aquilo que você está desenhando, né? Você vai deixar de se preocupar com o modo, com a forma que está desenhando e perceber melhor aquilo que está desenhando. E quanto mais você olhar, mais você vai notar, mais você vai perceber coisas que antes você não percebia. Quanto mais você desenhar, mais intimidade você vai pegar. Você vai pegar com os materiais artísticos, com o traço, com a forma e principalmente mais intimidade com você mesmo, né? Quanto mais desenhar, mais intimidade, mais conexão, mais você se conecta com você mesmo. E aí você começa a colocar a sua verdade no trabalho, no desenho. E essa verdade, quando você se coloca no trabalho de forma verdadeira, né, de forma íntima, né, com a sua verdade, né, com a sua essência, você toca as pessoas. Né, você se conecta com você mesmo e assim você consegue se conectar com as pessoas. Então vamos ao passo a passo. Eu vou direcionar a câmera para a prancheta. Acho que tá legal. Tânia, tudo bem, Tânia? Adelaide, olá. Tami Andrade, Margarete Severino, tudo bom? Depois eu vou ler todas as mensagens direitinho. Geralmente eu deixo a mente. Margarete. Estou lendo algumas mensagens aqui, mas vamos lá. Eu vou começar aqui com o lápis 4B, que é um lápis macio. O primeiro passo para o desenho da cabeça humana. Como a gente dá a proporção, né, da altura em relação à largura. Qual é essa proporção da cabeça? Porque é muito fácil dizer assim, vamos fazer, primeiro faz uma oval, mas qual a largura dessa oval em relação à altura? Né? Então, como que a gente chega nessa proporção? Primeira coisa, primeiro passo, desenhar um quadrado. Vou centralizar aqui um quadrado. Nessas lives eu estou mostrando sempre assim, partindo para ficar um passo a passo fácil, uma metodologia simples para chegar à forma correta do desenho, sempre partindo de esqueminhas que vão servir como parâmetro para a gente desenhar. E geralmente esses esqueminhas são formas geométricas. Então aqui um quadrado, eu vou até riscar mais forte para vocês visualizarem melhor, para a imagem ficar melhor aí. Um quadrado no olhômetro, tá? Não estou medindo nada, mas dá para ver que está bem próximo, né, as medidas. Um quadrado. Agora a gente divide esse quadrado por três partes iguais. Então, mais ou menos aqui. Três partes iguais. Esse é o primeiro passo. Um quadrado dividido em três partes iguais. Deixa eu ver aqui, pessoal entrando, sejam bem-vindos. Agora, a gente vai pegar essa mesma parte aqui, se a gente tem três partes iguais, a gente vai pegar
essa medida, né, essa parte, uma parte dessa, e colocar mais uma aqui. Então a gente vai ter 4 partes iguais. Por que eu não fiz já o retângulo ao invés de um quadrado? Porque aí eu não saberia, não ficaria na proporção correta da altura em relação à largura. Só dessa forma eu consigo essa proporção, né? Essa matemática perfeita do rosto humano. Vou apagar um pouquinho aqui para ficar a medida correta. Bom, isso é um esboço, então, mas para não criar o hábito de ficar esfregando a mão no papel para tirar a borracha, a gente usa um pincelzinho para tirar a borracha. Não ficar esfregando a mão, primeiro para não manchar o desenho e também não deixar a gordura do dedo, né? A gente tem uma gordura natural do corpo, não deixar no papel que com o tempo essa gordura vai ficar amarelada. Então tá aí, segundo passo é esse, a gente tem 4 partes iguais, né? O quadrado, divide por 3, depois pega uma medida dessa e coloca mais uma. Agora, terceiro passo, a gente divide, vamos dividir no centro aqui, na vertical, olha só, desce uma linha vertical, no olhômetro, tá? Não estou medindo nada. Esse desenho eu estou riscando forte assim esse esquema, mas só para vocês visualizarem melhor, né? Para o desenho ficar mais nítido na filmagem. Mas vocês aí quando forem desenhar, não risca tão forte, porque essas linhas vão ser apagadas depois. Isso é só para servir de parâmetro para o nosso desenho. Agora sim, a gente tem essas divisões e agora nós vamos desenhar uma oval, tá? Dentro dessa proporção, dentro desse retângulo com essas divisões, uma oval. Então a gente começa aqui nesse ponto do meio, vamos descer aqui, ó, daqui até esse ponto aqui, pega do meio, desce em arco até esse primeiro ponto. Aqui é a mesma coisa. Bom, agora a gente continua descendo aqui e ele pega nesse ponto aqui, olha só, desce aqui, pega desse ponto, entrando suavemente, agora é uma curva um pouco mais suave. Não fecha aqui exatamente nesse ponto, ele vem aqui, ó, aí aqui faz uma curvinha para o queixo, né? Olha só. Mas notem como aqui sobrou muito mais espaço do que em cima. Né? É uma oval com a ponta para baixo. É isso. Esse foi o terceiro passo. Agora, o quarto passo é o seguinte, a gente vai pegar aqui o centro, né, dessa forma, o centro aqui. Aqui é que vão estar os olhos. Os olhos, a gente erra, o principiante quando vai desenhar, ele erra, desenhar uma cabeça, geralmente ele erra quando ele coloca os olhos lá na testa, ele coloca acima do centro da cabeça. E os olhos estão exatamente no centro da cabeça. É até difícil de acreditar, né? Não, os olhos, não pode, mas é. Tá? Os olhos estão aqui nessa linha. E como que a gente faz para achar a proporção correta dos olhos? É só dividir essa linha, essa parte,
em 5. Divide por 5. Então, 5 número ímpar, a gente divide ele aqui no centro. Ó, aqui vai ter uma parte, 1, 2, 3. Tem que ser do mesmo tamanho. Vou aumentar um pouquinho essa daqui, que ficou um pouquinho menor. Eu não estou medindo. É no olho. Aqui, aqui e aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes iguais. Volto a lembrar aqui a forma de segurar no lápis, evitar segurar o lápis muito na ponta, tá? Porque pode ser que muitos aqui que estão assistindo não assistiram das outras vezes. Segurar o ponto mais afastado, o lápis mais afastado da ponta. Por isso que é legal fazer uma ponta bem comprida, né? Bem comprida, até para criar o hábito. Na hora que você encostar aqui por acaso, você distraiu, chegou para baixo, você vai encostar aqui e você vai perceber que tá segurando errado. Então você volta, isso dá muito mais leveza, muito mais soltura ao traço, tá? Vai fazer você desenvolver mais habilidade, segurando mais atrás no lápis. Existem outras formas de segurar também, isso a gente vai fazer numa outra live, vou mostrar as formas de... Cada forma de segurar para um tipo de desenho, tá? Existem outras maneiras de segurar, mas que não é o caso hoje. Então, 5 partes iguais. Os olhos estão aqui. Então, se vocês notarem, vão em frente ao espelho depois e notem que de um olho ao outro cabe exatamente um outro olho. Aqui cabe um olho, tá? Vou apagar aqui só para mostrar essas medidas. Bom, já achamos o local dos olhos. Agora, vamos começar aqui. A gente tem 4 divisões. Eu vou marcar aqui 1, 2, 3, 4, que é a chamada divisão em 4 narizes. Vou desenhar aqui um nariz. Deixa eu só marcar aqui. Para ilustrar melhor essa divisão, é chamada divisão em 4 narizes. Eu vou colocar um nariz de perfil aqui, tá? Para a gente ter para ilustrar melhor. Nariz 2. Depois a gente vai fazer também um desenho com todas as proporções do nariz de perfil, numa outra live também. Pronto, 4 narizes. Isso significa que a altura da cabeça é igual a 4 narizes. Então o nariz está no terceiro nariz, aqui nessa terceira divisão está o nariz propriamente dito. É aqui, faz um Vzinho, chega nessa linha aqui, vocês façam um Vzinho. Um Vzinho. Agora, essa primeira aqui, esse primeiro nariz é onde está, faz um outro Vzinho aqui para marcar a raiz do cabelo. Aqui a gente tem a raiz do cabelo. Aqui o nariz e a boca. A boca, para a gente colocar a boca no local correto, é só dividir essa área aqui por 3. 3. Ó, 1, 2, 3. Não são 3 linhas aqui, são 3 espaços. 1, 2, 3. A boca está nesse primeiro aqui. Então a gente pega aqui, dá uma distanciazinha, faz um Vzinho aqui também, para marcar o lábio superior. Fecha aqui. Isso eu mostrei na live da boca. E o lábio inferior, ele é só dividir isso aqui em 2. Esse espaço aqui em 2. Esse aqui é o queixo. Tem uma distância do queixo, onde começa o queixo, para a boca, para o lábio
inferior. Logicamente que cada pessoa tem o seu traço específico, tem a sua especificidade, a sua forma, né? Cada um tem a sua, mas isso aqui é um rosto, vamos dizer, idealizado. Bom, voltamos agora a como achar a orelha, né? Onde é que está a orelha? A gente já fez os olhos, nariz, boca, orelha. A orelha fica exatamente entre o nariz e a sobrancelha. Para a gente achar a orelha, a gente vai ter que colocar a sobrancelha. Então a sobrancelha é só também dividir isso aqui em 3. 1, 2, 3. Tem 3 partes aqui, iguais. Não são 3 traços, 3 partes. 1, 2, 3. A sobrancelha está aqui. Sempre começando do centro, né? Do centro para fora, mais baixo no centro, sobe um pouquinho e desce. Maior aqui, desce menorzinho. O outro lado, sobe maior, uma linha maior, sobe, desce menor. Isso também depende da expressão de cada um, se ela vai estar mais para baixo, mais para cima, enfim. Isso aí depende da expressão, da emoção que esse rosto vai transmitir. Tá? Agora, continuando o nariz. O nariz é só a gente pegar aqui essa mesma alinhamento do olho, a gente imagina que a glândula lacrimal, uma bolinha para cá, e esse nariz, o nariz começa aqui, exatamente na distância, no alinhamento de onde começa o olho. Então ele está aqui. A gente faz um tracinho aqui, mesma coisa aqui, faz um tracinho aqui. Então a gente tem um Vzinho com esses 2 traços. Agora a gente vai puxar aqui, uma gota para cá, outra gota para lá. Dá uma leve baulada aqui embaixo e aqui também, uma curvinha aqui. E aqui desce também sem fechar. Deixa solto aqui essa linha, ó, solta. A gente tem um nariz. Os olhos, para quem assistiu a outra live, se a gente quer uma expressão tranquila, né, a gente não pode, a gente vai esconder aqui, a menina dos olhos não vai tapar toda uma pupila, ela pega aqui no meio. Agora, a parte de baixo fica descoberta da pálpebra inferior, mas a pálpebra superior tapa um pouco. Então fica uma expressão tranquila. A mesma coisa do outro lado aqui. Olha só, a pálpebra superior cobrindo um pouco e embaixo não. Totalmente aparente. Olha só. Então fica um olhar sereno. Daqui a pouco eu vou mostrar as sombras. Vamos só marcar aqui uma pálpebra superior. Agora a gente vai falando da orelha, né? Nós achamos a sobrancelha e o nariz. Então a orelha pega exatamente aqui na altura da onde começa aqui, ó, do centro, que é onde começa a sobrancelha. A orelha pega aqui, desce e vem até o alinhamento do nariz. A mesma coisa aqui do outro lado. Pega daqui, do alinhamento da sobrancelha, desce, vem até o alinhamento do nariz. Olha como é simples. Como é simples. Só seguir esse passo a passo que qualquer um é capaz de desenhar uma cabeça humana. E quanto mais desenhar, mais vocês vão treinar o olho e começar a perceber coisas que antes vocês não percebiam. Vocês vão pegar intimidade com o traço, com a forma, com os materiais. Bom, o cabelo.
Vamos dizer que seja uma mulher, né? Vamos transformar agora. O passo a passo é a mesma coisa para o homem e mulher. Depois é que a gente começa. Até aqui, né? Eu posso transformar isso num homem, posso envelhecer esse desenho, posso dar uma expressão mais triste ou mais alegre, enfim, transformar numa mulher, num homem, enfim. Isso aqui é a base. Mas vamos transformar numa mulher. A intenção da live não é o acabamento, né? É a forma, como chegar a essas proporções, principalmente nesse caso é a largura em relação à altura. Vou colocar um pescoço aqui só para dar uma continuidade aqui. Agora eu vou começar, vamos apagar essas linhas iniciais, as linhas esquemáticas. Vou apagar um pouco para mostrar como que a gente faz. Tem algumas linhas aqui, conhecer alguns ossos e músculos para a gente poder colocar luz e sombra de forma correta. Esqueminha muito simples. Qualquer um é capaz de desenhar com esse esquema. Agora eu vou apagar esse de fora aqui também. Pincelzinho para evitar esfregar o dedo no desenho, esfregar a mão no desenho. Evitar soprar também o desenho, porque a saliva pode respingar saliva e na hora que for fazer o sombreado e depois o esfumado, vai manchar o desenho. Pode manchar. Apagar essa linha do meio. Passa aqui no meio da cabeça, né? Passa exatamente na altura dos olhos. Vamos lá, vou então transformar numa mulher. Lembrando também que aqui é uma cabeça, essa proporção é uma cabeça com a boca fechada. Se nós abrirmos a boca dela, a cabeça vai, lembra que aqui tem um maxilar, se ele abre a cabeça vai aumentar, né? O maxilar vai descer, né? Imagina essa boca aqui aberta, esse queixo vai descer também. Mas não é o caso aqui. Só para... Agora, a gente dominando essa forma frontal, essa figura frontal, fica mais fácil da gente perceber depois a cabeça humana em outras posições, em escorço, que é a perspectiva humana. Né? Mas a base para esse entendimento é essa cabeça frontal. Então, um lábio mais carnudo aqui. Se é uma mulher, a gente valoriza mais os cílios. Agora, para colocar o brilho nos olhos, a gente tem que definir de onde é que está vindo a luz. Eu comecei a primeira live, foi da boca, né? Foi da boca. Eu comecei usando a luz vindo nessa direção. Então, eu vou continuar nessa direção. Então, se eu tenho a luz vindo aqui de cima para baixo, pegando aqui, eu tenho uma luz aqui nos olhos. Uma luz aqui. Então, a gente escurece mais do lado de cá e deixa uma luzinha ali. A mesma coisa a luz aqui no nariz, né? Se a luz vem daqui, aqui cria uma sombra. Deixa eu ver aqui, ó. Quem quiser fazer perguntas,
né? Pode deixar sua pergunta aí, tá? Quem estiver acompanhando até aqui e tiver qualquer dúvida, pode escrever aqui na área de comentários que eu vou procurar responder, tá bom? Quem tiver interessado no meu e-book, não tiver ainda, os 14 passos para aprender a desenhar, é só ir no privado e o e-book, fazer um comentário que eu envio. É gratuito, os 14 passos para aprender a desenhar. São dicas com erros e acertos mais comuns, questão de anatomia, tem as divisões também explicado. Quem ainda não tiver o e-book, tiver interessado, só mandar uma mensagem inbox aí que a gente envia. Quem não me seguir ainda no Instagram, vai lá, me segue. É o arte@Henrique Rezende. Arte temudo, tá? Underline Henrique underline Rezende. Arte underline Henrique underline Rezende, Rezende com S. E a minha página também no YouTube. Quem ainda não é inscrito, tá? Tem muitas dicas lá e vídeos com passo a passo também. É Henrique Rezende Arte, meu canal no YouTube. Bom, a luz vindo aqui, nessa direção, vai criar uma sombra aqui, vai criar sombra aqui. Agora, para eu colocar essa sombra do lado de cá, é interessante conhecer o osso frontal, ter essa noção que aqui a gente tem esse osso dividido aqui, o frontal e o temporal. Então a gente faz a sombra aqui no temporal e deixa aqui iluminado, aqui também iluminado. Se a luz está vindo desse lado, então a gente joga uma sombra desse lado aqui. E aqui também nós temos o zigomático. Olha só, a gente tem essa cavidade aqui, que também é importante para a gente jogar luz. Luz e sombra. O claro e escuro. Esse lado aqui a gente coloca a sombra. Eu não estou dando tanta importância ao acabamento, até para a live não ficar muito comprida, tá? A intenção aqui é só mostrar realmente a forma, as proporções, a luz e sombra, como colocar. Agora esse acabamento do sombreado, depois do esfumado, eu só vou dar aqui uma noção de como fazer. Agora notem que à medida que eu vou colocando sombra, o desenho vai ganhando volume, né? E aí a mágica começa a acontecer, o realismo começa a acontecer. O desenho é uma mágica, né? É apaixonante. Quanto mais você faz, mais apaixonado você fica. O lábio superior também fica mais escuro, mais na sombra, e aqui mais iluminado. Lembrem também daquilo que eu ensinei na live da boca. Para jogar luz é importante os volumes. Aqui a gente tem uma bolinha que fica mais iluminada, aqui outra. O lábio superior, olha só, para quem só relembrando, aqui nós temos uma luz, duas, três, quer dizer, 3 volumes. Uma bolinha no meio, 3 aqui, 2 aqui. Então, 3 e aqui 2. Isso aqui é importante para a gente jogar a sombra. Aqui fica mais iluminado, é mais volumoso. E aí a gente vem disfarçando. Se a luz está vindo daqui.
e aqui também. Aqui tem 2 volumes maiores e aí 2 luzes mais, né? duas áreas de luz. Uma luz mais marcada, onde tem essas bolinhas aqui. Só para ilustrar. Isso aqui eu fiz numa outra live, todos os detalhes da proporção da boca e como sombrear, né? Voltando aqui, luz aqui. Luz aqui cria uma sombra por baixo da boca e por baixo do queixo. Seguindo esse passo a passo aí, qualquer um é capaz de fazer esse rosto. Tem uma lógica dentro desse esquema, né, de formas geométricas. A gente consegue usar como parâmetro para as linhas principais do rosto. Aqui também por baixo do nariz, a luz está vindo daqui, uma sombra projetada aqui. Isso aqui é o sombreado, diferente do esfumado. Esfumado eu vou mostrar também como que a gente vai fazer. Um pouquinho de sombra aqui, muito pouco, bem menos que o outro lado. Um pouquinho aqui, define um pouquinho o nariz. Vou apagar um pouquinho aqui. Quero pedir para quem estiver acompanhando até aqui, deixar algum comentário, tiver alguma dúvida. Agora o cabelo, vou jogar um. Dar uma apagada aqui. Voltando a dizer que aqui a intenção não é tanto me preocupar com o acabamento. Hoje a intenção é realmente mostrar a construção, realmente, as formas, as linhas principais e a proporção da cabeça humana frontal. Essas lives de quinta-feira, a intenção é descomplicar o desenho. Fazer com que qualquer pessoa, mesmo que esteja começando do zero, seja capaz de desenhar. De forma correta, né, com as proporções corretas. Por enquanto eu estou fazendo essas lives sobre o corpo humano, né? Fizemos os detalhes da cabeça, boca, nariz, olhos, orelha. Agora a cabeça,
Depois a gente vai fazer também a cabeça de perfil, que aí as medidas mudam bastante em relação à proporção, né, de largura, em relação à altura. Já é outra coisa. Aqui vamos marcar levemente também o zigomático. Se a gente for maquiá-la, agora eu sou maquiador. Vamos maquiar um pouquinho aqui. Já que é mulher, eu vou colocar uma... É muito gostoso ir criando, né? A gente tem a forma básica, né? O esquema básico, e depois a gente vai criando. Quanto mais vocês forem desenhando, é o que eu falei no início, mais intimidade vocês vão pegando, primeiro com os materiais artísticos, segundo desenvolvendo a habilidade, né, se conectando com você mesmo, dando intimidade, formas, com traço, descobrindo o seu traço, o que te agrada, o que te faz sentir mais à vontade quando está desenhando, que tipo de... Isso tudo é a sua verdade, você vai se descobrindo no desenho, se conectando com você mesmo, descobrindo a sua essência, e isso faz com que você passe isso para o trabalho, né? Quanto mais você se conecta com o trabalho, quanto mais forte você se coloca no trabalho, mais você vai tocar as pessoas. E aí sim você chega a um trabalho artístico de qualidade, né, que vai tocar as pessoas. E isso é a prática que vai te fazendo perceber coisas que você antes não percebia, descobrindo uma nova forma de olhar as coisas, de perceber as coisas e de se perceber. Lembrando que quinta-feira que vem tem outra live. Essa live sempre acontecendo às quintas, às 20 horas. Toda quinta-feira. Descomplicando o desenho. Como é fácil, né? Como é fácil. Olha só. Essas divisões estão no meu e-book. Tá? Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é do meu e-book. Esses desenhos eu fiz, estão lá. Quem quiser meu e-book, é só deixar em box aqui uma mensagem que eu envio. Aqui estão as divisões, recapitulando, né? Os passos, todos os passos aqui até chegar nessa forma. Deixa eu terminar aqui com os rabiscos. Eu gosto de... Terminar não, rapidamente o esfumado, né? Eu poderia trabalhar com uma forma mais rabiscada, né? Ou trabalhar de forma esfumada, um desenho um pouco mais suave,
que para esse tipo de desenho, pelo tamanho do desenho, legal um cotonete, não usar o dedo para esfumar. Claro, se for um esboço pode usar, então, mas é criar o hábito de não esfregar o dedo, porque isso vai deixar uma gordura, a gente tem uma gordura natural na mão, vai ficar essa gordura no papel que com o tempo vai amarelar. Essa gordura vai ficar amarela. Então, evitar, criar o hábito de esfumar ou com cotonete ou com esfuminho. Isso aqui é um esfuminho, mas para detalhe aqui eu não vou, para esse trabalho eu não vou usar. Esfuminho é um bastonete de papel prensado, é um papel enrolado, bem firme. E aí para detalhezinho, então é melhor. Agora o esfuminho ele deixa o esfumado um pouco mais escuro. Ele escurece bem. Bom, mas no caso aqui só o cotonete mesmo. Poderíamos usar também um pedacinho de papel toalha ou papel higiênico dobrado, e aí você faz uma pontinha e vem esfregando. Isso geralmente para áreas maiores, não, desenhos que tem áreas de esfumado maiores. Não estou me preocupando tanto com o acabamento, é só mesmo para ilustrar, para mostrar como chegar a essa forma. A gente parte de um esqueminha e depois a gente pode ir criando, brincando aí com o cabelo, brincando com a maquiagem, e se vai fazer homem, se vai fazer mulher, enfim. Deixar acontecer, né? Já que é um desenho que não estamos usando referência. Tá aí. Espero que tenham gostado. Semana que vem estaremos juntos de novo, quinta-feira. Aguardo todos vocês. Quem tiver gostado, deixa um like aí, dá uma curtida, tá bom? Depois eu vou ver os comentários, vou ver quem participou aqui da live, quem assistiu, ok? Deixa o like aí, quem assistiu até agora, tá bom? E até a próxima live. Valeu, boa noite, abração.